E aí, gente, beleza? Quanto tempo, hein? Na aula de hoje, nós vamos estudar conceitos relacionados ao Estado, o poder e a política, né? No Brasil. E mais especificamente sobre a formação do Estado brasileiro, né? E mais especificamente ainda, né? Sobre o período que compreende a República Velha, também chamada de Primeira República, que inicia com a proclamação da República em 15 de novembro de 1889 e se estende até a ascensão de Vargas em 1930, certo? Então vamos lá, galera. Em 15 de novembro de 1889, depois de um processo assim conturbado de crise do período imperial, né, do Império, do Segundo Reinado, foi proclamada e instalada a República no Brasil. Na época, a capital Rio de Janeiro, e uma série de mudanças passaram a ocorrer nesse processo de instalação da nova República. A partir de 1891, nós temos a instituição da primeira Constituição do Brasil republicano, né, a segunda Constituição da história do Brasil, e a primeira do Estado republicano, né, do período em que o Brasil é uma república, né? Essa Constituição ela promove uma série de mudanças assim na estrutura organizacional, política, econômica brasileira, né? Principalmente nas relações sociais e políticas. Que mudanças são essas, né? Quais mudanças a gente pode pontuar aqui, né? A primeira mudança, assim, é a transformação das antigas províncias, né, em estados, né? Essa é a primeira mudança que ocorre. A segunda questão fundamental é a separação entre igreja e Estado, né? Então há uma separação, pelo menos oficialmente, entre igreja e Estado, né? A conquista de um ensino laico, enfim, né? Essas são grandes métricas assim defendidas pelos republicanos nesse momento. Essa deixar muito claro esse processo do que pertence então à igreja e aquilo que deve ser coletivo de todos, então é um espaço público, portanto um espaço laico, enfim, né? Então uma separação muito forte entre essas características do que representa a igreja e o Estado, né? Outra questão fundamental de se analisar na Constituição de 1891 é a criação do casamento civil, né? Até então o que havia era o casamento no religioso. Como há essa separação entre igreja e Estado, então também é criado o casamento civil, certo? É, Esse período marcado pela República Velha, né, esse período que compreende entre 1889 e 1930, é um período em grande medida de continuidade da política econômica do Segundo Reinado, né, do período imperial, a manutenção de uma economia agrária exportadora, né? O que é uma economia agrária exportadora, né? Uma economia que vive basicamente dos insumos da agricultura, né? E que vive basicamente da exportação, aliás, daquilo que é produzido internamente pela agricultura, né? Nesse momento o Brasil era o maior produtor de café do mundo, né? E era um maior exportador nesse processo também de café do mundo. Era um país em grande parte agrário, né? Não era um país industrial e tampouco um país urbano, né? Nesse período que envolve 1889 a 1930. Todas aquelas desigualdades produzidas ao longo de mais de 300 anos de história do Brasil e principalmente de uma sociedade escravagista, né? Essas desigualdades elas permaneceram durante o período da Primeira República, né? Quiçá até o momento em que nós vivemos, mas naquele momento era muito mais latente, né? Todos esses processos, né? Essas desigualdades sociais, raciais, econômicas, regionais eram muito fortes, certo? É, Nesse processo todo, a desigualdade muito elevada, né? O Brasil era um país de um grande contingente de pessoas que infelizmente não eram alfabetizadas. E nesse processo todo, né, o que prevalecia no âmbito das discussões políticas era uma coisa chamada coronelismo. No coronelismo que vigoravam era a política dos coronéis, numa relação entre o governo federal, né, na época no Rio de Janeiro, né, e a relação entre o governo federal e os governos estaduais, os governos dos estados, né. Nesse processo todo, os coronéis eles dominavam as relações políticas locais, né? As eleições havia um processo assim muito questionável nos processos eleitorais, as eleições eram muito questionáveis, né? Por conta de como funcionava o processo de eleição de fato, né? E pelo domínio dos coronéis,
com que fazia com que a população, a pequena parcela da população que tinha direito ao voto, porque se excluía as mulheres, né? Se excluiu as pessoas que não eram alfabetizadas, né? Os homens que não eram alfabetizados, então isso reduzia um número bem pequeno de eleitores. Acabava com que a política dos coronéis elegessem as pessoas que tinham relações com os coronéis e que representavam os seus interesses para governar. Nesse processo todo, né, havia uma relação entre os governos estaduais e o governo federal de apoio mútuo, né, em que os governos estaduais eles garantiam apoio local ao governo federal, né? Essa política dos coronéis, certo? O coronelismo, né? Essa política dos governadores, essa sociedade de economia agrária exportadora, ela se mantém durante até a década de 30, né? Então esse processo de um Brasil agrário, de um país fortemente agrário, é um país que não conseguia superar, ou não consegue, né, em grande medida superar a sua herança escravagista por completo, né, e que naquele momento estava muito mais latente, esses processos todos, né, ele só vai conseguir, o Brasil, enquanto nação, garantir uma mudança substancial nas condições sociais, econômicas e políticas, né, e principalmente um processo, de fato, de modernização, mesmo que modernização com caráter conservador, a partir da chegada de Getúlio Vargas ao poder na década de 1930, né? Também é importante pontuar que nesse momento, né, na República Velha, havia um protagonismo muito grande dos estados de São Paulo e estado de Minas Gerais, né, que acabavam durante grande parte desse ciclo agrário exportador da economia da República Velha, dominando os processos políticos, enfim, dominando os governos que acabaram sendo eleitos, certo? Essa foi uma aula, né, breve sobre a República Velha, né? Eu espero ter contribuído para que a gente consiga entender quais processos foram vivenciados nesse momento, né? E aí fica o meu abraço, né? Até a próxima, né?